Fala, NTzada, tudo bem? Estamos de volta para mais um episódio do Pode Mais Joga. E como eu estava discutindo e falando com vocês, hoje eu trago outro colecionador que está fazendo parte hoje da minha vida no WhatsApp. Pois é, temos um grupo de retrocolecionadores no WhatsApp e a gente acaba conhecendo outras pessoas. E através de um amigo, o grande Sega Games 83, eu acabei entrando num grupo que só tem retro gamer lá. E esse cara é super famoso porque ele sempre traz comida pra gente. Sempre. Ele sempre traz alguma coisa pra gente olhar e ver o que ele tá comendo de café da manhã. Claro que é pão de queijo. Claro que eu diria que ele é um colecionador gourmet, vamos falar assim. Ele fala uai e eu tô aqui com o Mineiro Retro Games. Tudo bem, Mineiro? Fala, NT. Fala, pessoal. Um prazer imenso estar aqui com você. É Mineiro Retro Games ou Mineiro Retro Gamer? É com games mesmo, no plural, Games. viu? Então tá certo, então acertei. No plural, quer dizer que gosta de videogame faz tempo, né? Isso. Cara, que legal ter você aqui, cara. Tô tentando trazer outros colecionadores, como eu falei, de outras partes do Brasil. Então temos o Rambo da sua área aí, mas queria trazer outras pessoas também para a gente ver como é que começou essa coleção e como é que começou essa paixão por games. Mas antes de você falar isso, você tem que escolher um jogo. Você tá no Pode Mais Joga, e aí eu tenho que jogar enquanto a gente conversa. Você tem alguma ideia de algum jogo que você gostaria que eu jogasse? O NT, eu separei um jogo que muitas pessoas já conhecem, Tá? mas eu acho um jogo muito divertido para você jogar ali com sua família. Eu recentemente zerei esse jogo com a minha esposa. Olha Foi só. muito divertido, rendeu uma boa jogatina. E é um jogo que do Super Nintendo eu acho muito bem feito, a trilha sonora é fantástica, e é de um desenho animado muito famoso aí nos anos 90, que é o Pateta e Max. Então, Pateta e Max. o Pateta e Max do Super Nintendo. Nem vou arriscar falar aqui o nome em inglês, é, porque na época a gente jogava, ia nos fliperanos e pedia o Pateta e Max, que a gente não sabia nem falar o nome em inglês. Olha, Mineiro, também não vou me arriscar não, porque eu não lembro desse jogo. Vou te falar a verdade. Eu sei que tem muitos jogos bons quando inclui o Pateta, assim como o Donald, que o Donald domina outros jogos por aí. Mas esse eu não lembro de ter jogado, não. Então tá aí na tela. Para o pessoal que conhece, vamos relembrar junto. E vamos ver se eu consigo ir para frente. Você acha que eu tenho chance nesse ou é difícil? Ah, com certeza. Pelo que eu já assisti dos jogos que o pessoal te passa, esse vai ser bem tranquilo. Tem gente que faz sacanagem. Você viu que tem uns que eu não Faz, consigo com passar da certeza. segunda. Esse vai ser um jogo divertido. Um pode mais joga que você vai curtir. É por isso que eu não me considero gamer, porque eu jogo videogame. Quem é gamer deve ser o Rambo, tem uns caras aí que são mais profissionais que eu. Eu gosto de jogar, então não tem muita pretensão de sempre zerar o jogo. Mas vamos falar da sua vida gamer. Como é que começou isso aí, Mineiro? Como é que começou essa paixão pelo videogame? Como o próprio nome diz, né, Mineiro Retro Game, sou daqui do interior de Minas Gerais. Sou uma criança que cresceu ali no início dos anos 90. Minha infância foi voltada nessa época. E o meu primeiro contato com o videogame foi com meu irmão. Meu irmão ele tinha um Atari. Eu, então, ali por volta de 4, 5 anos, lembro muito bem desse Atari. Só que praticamente a gente não jogava, não sei por quê. Meu irmão ele já tinha ganhado o Atari, ele é 5 anos mais velho que eu. Tá. E o Atari foi tipo meio que descontinuado dentro da nossa família ali, sem eu poder ter um contato. Com 5 anos eu mudei para uma zona rural daqui de Minas, na cidade onde eu moro, na minha cidade natal. E naquele tempo era tudo muito difícil, né? Você imagina, nos grandes centros já era difícil chegar a qualquer coisa de videogame. No interior já era difícil, em qualquer cidade do interior. Então, imagina aí no início dos anos 90, ali 94, 95, chegar alguma coisa ligada a videogame para um rapaz, para uma criança que morava na zona rural. Era quase impossível, a gente não tinha contato.
Então, Imagina, imagina. aquele Atari que o meu irmão tinha, eu ficava brincando com ele de imaginar os jogos. Eu lembro um ou dois contatos que eu tive com esse Atari. Tinha o Pac-Man, que a gente chamava de Come-Come, o Sapinho, que era de atravessar a estrada. E eu ficava ali brincando com o controle como se eu estivesse jogando. Por algum motivo esse Atari ele estragou, poderia ser alguma coisa simples, mas a gente não tinha a mínima informação de como consertar. Poderia ser um cabo, né, uma fonte, enfim. Então ali aonde que eu morava, na zona rural, a um raio de 5 quilômetros, não tinha nem luz. A gente era a única casa, na fazenda que meu pai tinha, que tinha luz. Olha só. Então, era algo muito difícil. Então, meus primeiros contatos com o videogame foi através do primo rico, né? O Ah, primo, famoso primo que vinha passar as férias. Até o Chico Bento, que é o meu símbolo lá do Instagram, aham. o Chico Bento conta essas histórias no gibi dele, né? Que tinha um primo rico que vinha, um primo da capital que vinha passar as férias e trazia o videogame. E certa vez esse primo ele chegou com um Game Boy aqui. Eu mal sabia o que era videogame, quanto mais o Game Boy. Então ali tinha, eu lembro perfeitamente o Street Fighter, o, o Mario do Game Boy, e eu fiquei louco com aquilo. Então ele me despertou uma curiosidade enorme sobre os videogames. E eu sempre era o último a poder jogar. Meu irmão mais velho jogava, os primos todos faziam aquela rodinha. E quando chegava a minha vez, não, joga pouco, a pilha está acabando. Não, já a sua vez, perdeu, passou. Então, praticamente foi esses primeiros contatos, né? Depois, um pouquinho mais velho, eu comecei a ter contatos em fliperamas de padaria, bancas de revistas, é, o que a gente chama muito aqui no interior de barzinho mesmo, boteco, né? Ia lá escondido da mãe, jogava. Então, esses foram meus primeiros contatos. Muito legal. Ah, Não, e algumas coisas que você falou, né? O Come Come, que foi uma herança gigantesca do Odyssey, mesmo que o Atari seja o videogame mais conhecido, o Odyssey, ou Odyssey da Magnavox, foi que deu esse nome e batizou, acabou rebatizando aí o Pac-Man verdade. para Come Come. Muito legal isso. Mas vamos falar desse Game Boy aí. O que você sentiu na hora que você jogou pela primeira vez aquele videogame na sua mão, portátil? As pilhas acabaram rápido? Como é que foi essa interação com esses jogos? Cara, quando eu joguei a primeira vez, eu fiquei viciado. Fiquei viciado, fui lá pedir minha mãe, pelo amor de Deus, me dá um videogame. E começou a aparecer alguns paliativos, né? É, verdade. Na época apareceu um minigame de basquete, aqueles meio quadradinho, pequenininho. Depois apareceu um que a gente que foi muito conhecido como Brink Game, mas na época chamava Apollo, né? Que eram versões baratas. Mas eu sempre fui uma criança, eu morei até os 12 anos, na verdade, na zona rural. E nunca que a gente tinha que escolher um presente master, digamos assim, Isso. No ano, né? Um no ano. no Isso. ano. E sempre quando eu ia escolher o videogame, vinha na cidade, procurava e tal, e não tinha, era algo absurdo, era algo assim que as pessoas traziam só da capital, era muito raro de encontrar na cidade. E teve uma vez que eu cheguei num dilema. Tinha um Nintendinho numa loja e uma bicicleta de marcha. A minha bicicleta não tinha marcha. Ah. Aí eu escolhi naquela época a bicicleta de marcha, 18 marchas, que era algo revolucionário para a época, e deixei o Nintendinho. Não, mas aí eu não te culpo. Imagina, Não, 12 anos para se locomover ali, deve ser super mais legal você ter a bicicleta para brincar lá fora, né? exato, exato.
E nisso, os meus contatos na minha infância, basicamente, foram contatos em casas de amigos, de primos e nesses locais que eu te falei. Mas todos os contatos me marcavam muito. Eu saía dali e ia brincar de videogame. Eu chegava na propriedade, na fazenda que a gente morava, e ficava olhando para o sol até minha vista doer, para eu imaginar que estava jogando jogos de navinha. Então era algo muito doido para a Que época. loucura, que loucura. Todo mundo teve esse primo, né? Comenta aqui embaixo se você teve esse primo também, mas eu vou dizer que nós tivemos também primos que tinham o primeiro Nintendo, né? Mas aquele de gaveta mesmo, aquele que parecia um Sim, videocassete. E na época a gente tinha o Phantom System e o Master System, então a gente adorava ir na casa deles, porque eles realmente tinham o americano, o NES, que era aquele que você colocava a fita e ela entrava e engolia ali, que é super clássico e até hoje é um dos videogames mais falados, né? Mas todo mundo teve esse verdade. primo, né? Então, muito legal que ele te apresentou de alguma forma o videogame. Mas isso te deixou com algum tipo de sequela em termos de vida adulta colecionador ou não? Cara, eu acho que todo excesso é uma falta de alguma coisa que você não teve no passado, né? Concordo. Uma frase até clichê aí da internet. E vejo que quando eu conquisto um videogame que eu fui na casa de um amigo, hoje é muito legal porque eu tenho videogames que foram de amigos que eu visitavam lá para jogar e tal. Que você, É, de alguma forma, então, gostaria de tê-lo, né? isso te dá uma sensação muito boa de realização, né? De você ter, de lembrar, de poder guardar isso para sempre, até quando você estiver aqui nessa terra, né? Então, é algo muito precioso esse mundo videogame. Com certeza. Vamos continuar a sua linha do tempo. Chegou, jogou fliperama, foi muito legal jogar fliperama, mas quando que veio o seu primeiro console? Cara, eu tinha de 12 para 13 anos, Tá? já tinha tentado ter meu console de toda forma. Já Tá. fiz greves, enfim, fazia greve de fome, minha mãe não estava É. nem aí. Muito bom. Falava que ia fugir de casa, enfim, todas essas táticas especiais aí de jovens dos anos 90, de 80, 90. Mas meu primeiro console, meu pai me deu um clone. E eu ficava muito, pedindo muito, e meu pai ele foi lá e me deu um clone. E o clone, isso já no início na virada ali de 98, 99 para os anos 2000, era um clone que era um controle de Nintendo 64. Não sei se você já teve a Olha oportunidade de ver esse. esse clone. Esse eu não conheço, esse é novidade para mim. Até o Kleber aí, que gosta muito de clone, se ele estiver ouvindo, Se ele vale a puder pena postar. pesquisar. Será que ele tem? Se bobear, ele tem. Ele é o rei dos clones, né? E esse clone passava num programa muito famoso na época, era o Shoptime. Não sei se você lembra que tinha um Botini. Lembro, E o lembro. Botini pegava aqueles clássicos ali do Nintendinho, que era o Existe Bike, Circos, Olimpíadas, e transformava num jogo que todo mundo queria ter. Então, aí, meu pai comprou um videogame desse similar. Só que antes disso, todos os meus amigos, eu tinha um amigo que eu frequentava a casa dele, essa história é muito legal. A gente é amigo de infância. Quando eu nasci, ele estava lá do lado do berço, no berço ao lado. Isso é verdade mesmo. Eu ia na casa dele, ele tinha o Master System e um Dynavision. Então ele tinha dois videogames na época que ninguém tinha, e aquele monte de cartucho. Ele também tinha um primo que vinha da capital e trazia aquele monte de presente para ele. Eu tinha a chave da casa dele. Eu sabia onde que eles guardavam a chave. Então, quando todo mundo ia trabalhar ou ele ia fazer algum trabalho de escola, aqui no interior tem muito disso, hoje nem tanto, eu ia lá no segredo onde que estava a chave, pegava, abria a casa e Olha só. ficava lá jogando.
De boa, ficava lá jogando horas. Aí o pai dele chegava, falei, ei, João, você tá aí? Como é que tá? Falei, tô... ficava lá jogando. Mas meu primeiro console foi um clone. Depois disso, esse clone estragou, tinha jogos horríveis lá, que era aqueles 3.000 jogos, né, na memória, mas só tinha 10 iguais. Era um plug and play? Você plugava na televisão? Isso, e você E- jogava no controle e o cartucho era embaixo do controle. Ah, você podia pôr cartucho nele? Sim, meu primeiro Ah, contato com o Super Mario 3 foi nesse clone. foi nesse. E Eu lembro como imagino hoje. E que lembro como aquela hoje. negócio na sua mão gigantesco para tentar jogar e ao mesmo tempo te encaixar a fita. E o pior era o seguinte, quando você estava muito animado, se você mexesse um pouquinho, Dava pau. dava pau, dava tilt lá no jogo. Aconteceu várias vezes, a gente está quase zerando o jogo e isso acontecer. E posteriormente isso, eu juntei um dinheirinho, ganhei aquelas economias de aniversário e comprei o famoso NES, o Nintendo. Ah, agora sim. Agora sim, É. cheguei em casa, bacanão, aquele monte de cartucho, já conhecia, controle maravilhoso. Cheguei lá, não funcionou. Não, não acredito. Nossa, não funcionou. Aí meu irmão mais velho teve que ir lá, devolver pro rapaz, ele já tinha gastado o dinheiro, Como sempre, sempre a mesma história, né? e sobrou R$ 30. E esses R$ 30 eu consegui comprar um Mega Drive usado, que foi aí que começou minha paixão com a Sega. Mas então você não tinha mais aquele Nintendo e foi pro Mega. Não. Isso. O Nintendo eu devolvi ele. Eu tinha Ah, comprado ele por R$ 70. entendi. Só que a pessoa não tinha mais os 70, me devolveu só 30. E com R$ 30 eu achei um Mega Drive aqui na cidade e comprei ele. Nossa, você ainda conhece essa pessoa? Ela tá na sua vida ou não? O que vendeu estragado, não. Não, Nunca tá. mais vi na minha vida. Mas o que me vendeu o Mega Drive, sim, conheço aqui da cidade. Ah, que legal, que legal. E qual foi o primeiro jogo do Mega Drive? O primeiro jogo foi Sonic, com certeza. É. Mais me gravou. E aí eu tinha muitos jogos. Eu tenho uma história também legal que aqui na minha cidade a gente não tinha locadores, Tá. mas tinha um cara que ele tinha uma coleção absurda de jogo de Mega Drive. E a gente tinha que ir lá na casa dele ficar implorando para ele emprestar. Meu Deus. Né? Aí ele ficava assim, não, posso não, posso não, posso emprestar não, posso não. E era muito legal que a gente rodava a cidade toda atrás de um cartucho. Era impressionante. Que legal, que legal. Não, e nessa época, muitos dos jogos chegavam na gente de uma forma alternativa, né? Não eram jogos originais, eram jogos alternativos. Foi assim que você conseguiu jogar naquela época também ou não? Sim. Eu particularmente não sabia o que era original, o que era paralelo. Tudo era jogo, né? Já troquei Tanto faz. vários jogos aí que eram É. originais em paralelos. Já troquei jogos maravilhosos como Sonic 3 e Mortal Kombat 3 em um jogo de briga de rua totalmente aleatório que eu nunca vi na minha vida. Quem nunca? Quem nunca? É. Não, muito bom. Sobre o Mega Drive, o que que você sentiu? Porque você estava com a Nintendo mais próxima a você, através dos clones e tudo mais, até pelo Game Boy, a história do Game Boy. E aí veio a Sega na sua vida. Qual que é a sensação? Qual que é a diferença na época? Cara, na época foi ver os jogos de filme. Robocop, é, Exterminador do Futuro, tinha Stargate, que a gente jogava na época. Eu tô falando aqui os nomes tudo errado, gente, mas não repara, não. Não, tá ótimo. Eu acho que realmente o Mega Drive marcava por isso. E não que não tinha na Nintendo, mas a Sega tinha um apelo muito mais forte em jogos mais de adolescente, né? Menos de criança e mais de adolescente, né? Verdade, Michael Jackson, a gente jogava muito. Tinha um jogo de pirata, a gente chamava aqui Ilha da Garganta Cortada, não sei por quê. Tinha um filme. Tinha um filme, do É, filme. é, é verdade. E a experiência com a SEGA foi muito bacana, devido você jogar e ver os filmes, ver os animes, né?
passando, era muito legal. Não, muito bom. Mineiro, para você, marcou a sua vida ter esse Mega Drive no sentido de, pô, beleza, agora eu tenho meu videogame, era tudo que eu queria, e eu consegui meus jogos. É, é isso, o videogame para mim vai pela vida inteira. Ou não, ali foi um momento na sua vida, você estava crescendo e deixou aquilo de lado para fazer outras coisas, como vários outros colecionadores fizeram. Cara, marcou, viu? E sempre eu estava atrasado na questão das gerações, né? Se na capital as pessoas já aqui no Brasil já eram atrasadas, imagina aqui no interior. Então, eu jogava Mega Drive ali nos anos 2000, 2002, né? Então, já tinha muita gente aí com PlayStation 1, com Nintendo 64, mas o Mega Drive ele marcou e eu fiquei muito tempo com ele. Até que apareceu uma bicicleta que eu queria muito. Viciado em bicicleta. Deveria ter colocado na sua introdução. Viciado em bicicleta. E troquei essa bicicleta no Mega Drive. E depois, poucos meses, eu troquei essa bicicleta num Super Nintendo Baby, na caixa, maravilhoso. Olha só. E aí foi o meu contato com o Super Nintendo naquela época. Tinha locadora na cidade ou não? Não locadora, mas a gente frequentava muito o que a gente chamava aqui de fliperama. Era Ah, um pouco parecido com os fliperamas tradicionais mesmo. Eu era rato de fliperama, né? Eu era da pessoa que realmente pedia o troco ali do pão para ir no fliperama. E foi aonde que eu tive contato com as gerações mais avançadas, que eu tive contato com PlayStation, Dreamcast, jogava muito PlayStation. E, inclusive, o jogo que você está jogando, o meu primeiro contato com ele, o Pateta e Max, foi em um fliperama. Eu jogava com um amigo, a gente ia lá, pagava 25 centavos, 15 minutos. olha só. E o engraçado era o seguinte, 25 centavos, 15 minutos, 30 minutos, 50 centavos, e 1 hora, R$ 1. Ou seja, não tinha desconto nenhum. Nenhum. Nenhum, era só para motivar o pessoal a colocar mais mesmo. Então, tem até uma história engraçada que eu fui vender abacate numa feira. A gente tinha uma feira aqui, tem uma feira aqui na cidade, essas feiras tradicionais, feirinha mesmo de venda de produtos. Sim, sim. Fui no quintal da minha avó, peguei um monte de abacate, fui lá na feira, acordei 5h30 da manhã, eu e um outro amigo meu viciado em fliperama. Fomos lá, vendemos todos os abacates e quando deu umas 9h30 da manhã, fomos numa banca que tinha aqui na cidade, chamada Banca Tio Patinhas. E aí fomos lá jogar Cadillac e Dinossauros. Nossa, clássico. E aqui era o seguinte, não era tempo lá no fliperama. Morreu, acabou a ficha, continua e você tem que pagar para jogar mais. Rapidinho a gente perdeu todo o dinheiro. Cheguei lá na casa da minha avó, ela perguntando cadê o dinheiro, quanto que a gente tinha ganhado. Aí eu dei uma desculpa lá que a gente estava com fome e comeu pastel com o dinheiro. Só que o dinheiro dava tipo uns 30 pastéis. Eu acho que não colou muito bem a história, não. Não, o Cadillac Dinossauro, dependendo da máquina que você jogava, ele realmente era criado para caçar níquel. Era para comer o seu dinheiro inteiro. A vida comia rápido a vida, se você reparasse. Se você tomava 3, 4 porradas, já era. Já, se o dinossauro ainda pegasse, já era. Era rapidinho que caía, que nem Mortal Kombat. Mesma coisa. Só conseguia terminar com o Baraka, porque se você tentasse com o outro, muito difícil. Eles faziam de um jeito, né, para que comesse rápido ficha, né? Exatamente. E a gente chegava lá, ia jogar quando dava 10, 15 minutos, você já estava indo embora, porque a ficha já tinha acabado. Já tinha acabado, exatamente. Então a locadora era mais para você alugar por hora ou para você jogar lá mesmo, Exato. mas não para levar o jogo para casa, né? Não, não, não como tem um quadro aí do Rambo, né? Isso, Sexta é dia de alugar fita. A isso. gente, na verdade, a sexta era dia de ir pro fliperama e comprar horas, né? Comprar minutos. Muito bom.
Tá, e aí veio esse Super Nintendo Baby. Que jogos que vieram? Como é que começou essa paixão na Nintendo ali, agora numa geração um pouco mais pra frente? Cara, Super Nintendo eu tive muito bons, excelentes cartuchos para a época. Internacional Superstar Soccer, o próprio Top Gear, joguei muito Top Gear. Tiny Toons, joguei muito também, gostava bastante. E Bomberman, Super Bomberman 5, nossa, era um jogo que eu curtia e curtia muito. E esse Super Nintendo Baby, eu possuí ele também por muito tempo. Aí minha casa começou a ficar sendo frequentada para os amigos, para jogar. A gente jogava muito futebol, próprio Mortal Kombat. Uma ressalva aqui para o Mega Drive, que um dos jogos que a gente também mais jogava era o Mortal Kombat 3, né? Então Ah, fazia aquela galera lá. O NT, e o bacana é que eu sou o guardião disso quando eu recebo. é, Né? que legal. Eu passo a ter um pedaço da história daquela pessoa. Né? Então, esse videogame que eu comprei por um valor muito simbólico, extremamente abaixo do mercado, né? Foi no sentido de toma um valor simbólico mesmo. Ele me conta várias histórias do irmão que ele jogava, que tinha as disputas de futebol, Internacional Superstar Soccer. E eu tenho vários itens da minha coleção, como esse Master System clássico, deixa eu mostrar aqui, esse Master System, que também é de um grande amigo meu, morava na rua, e a mesma rua que eu morava, aqui da cidade, e ele também ficou sabendo que eu estava colecionando, que eu estava guardando, e as pessoas vão te ajudando a montar a sua coleção. E o bacana é que quando eles vêm me visitar, a gente ainda tem contato, olha, essa fita era do meu primo. É engraçado que tem umas fitas que tem o nome da pessoa. Então eu falei assim, nossa, essa fita eu emprestei, nunca mais recebi de volta, Nunca agora eu mais sei onde voltou. que tá. Muito bom. E realmente o Rambo já falou isso também, eu já vi você também falando algumas vezes. Se você quer que a sua coleção aumente, comente com um círculo de amizade, É. né, que você tem, comente com as pessoas que você gosta de videogame. Quanto mais pessoas tiverem ali no seu círculo de amizade, maior a chance de você encontrar achados como esse, inclusive carregados de muita memória afetiva, né? Que você ter um videogame que foi do seu amigo, né? Então, tem muito... vai além dos videogames, né? Como diz o grande Luiz, hein? Até Com um certeza. abraço aí para o seu Luiz. Abraço, Luiz. Tamo junto. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você é, começa a entender que você está virando esse colecionador e aí começa a crescer, você começa a ver que não tem espaço. Como é que surgiu esse Game Room? Como é que ele foi aparecendo dessa forma? Não sei se você é casado ou se você teve que falar com alguém sobre isso, mas ou foi organicamente crescendo e tudo bem? Eu achei que a minha coleção ia resumir em poucos consoles e poucos jogos também. Não achei que eu ia querer ter aquele jogo que eu joguei naquela época ou ter a oportunidade de jogar jogos que eu não joguei, mas que eu ouvi falar muito da época. E realmente, há 4 anos atrás, há 5 anos atrás, eu morava numa casa muito pequena. Eu e minha esposa, na época a gente namorava, casamos, já tinha a minha mini coleçãozinha ali com 3, 4 consoles, cabia em cima de uma mesa, e aos poucos foram aparecendo mais jogos. E ela sempre perguntava: que é isso? Que é isso aí que você comprou? O que tá chegando aí nessa caixa? O correio chegou de novo. O que é? É jogo, né? E aos poucos foram aumentando. Com isso, a gente teve a conquista da gente construir a nossa própria casa. E durante a construção, eu já separei esse quarto. Eu falei, esse quarto vai ser a minha game room. Até que os filhos venham, né? Aí, Aí a gente vê depois, né? Como é que vai aí a fazer. gente vê depois. Mas o dia que ela quase surtou,
foi o dia que eu peguei o carro dela, peguei meu carro, eu estava lavando, falei assim, ó, me empresta seu carro. Aí fui num bairro aqui, perto, aí cheguei com o carro dela, sai com uma TV Sony Vega gigantesca dentro do carro dela. Aí ela virou para mim e falou assim, o que é essa caixa d'água? O que você vai fazer? O que você vai fazer com essa caixa d'água? Aí eu falei, não, vou colocar lá na Game Room, que é uma Sony Vega, é a melhor TV para retro games e tal. Ela falou, mas você já tem uma. Então, ela entende muito bem, mas é uma forma legal da gente construir isso. E o bacana é que ela joga também, sabe? Ela participa, ela sabe que é um hobby, que é um momento de lazer que eu tenho, que eu chego do trabalho, vou para o meu canto, vou ali jogar um jogo, me desligo de tudo. É uma excelente terapia. É assim que eu encaro também. E você sabe que para mim ainda é assim também com a minha esposa. Essa TV aqui, eu falei no último podcast, ela surgiu agora também. E para não é convencer, mas teve que conversar um pouco, falar, ó, eu tava querendo testar, muitos colecionadores falando que a imagem dela é mais legal dos videogames antigos na TV de tubo e tal. E até travou, só porque eu falei. Mas é realmente impressionante a imagem. Eu fiquei, nossa, sabe quando você perde porque eu tinha muita referência das TVs dessas daqui, né? E eu não tinha mais a referência da TV de tubo, então eu tinha perdido isso. E agora vendo isso de novo, nossa, muito, muito legal. Fiquei muito empolgado. E a Sony Vega é uma das coisas que eu tô pensando aí, mas acho que vai ter que ser substituição, viu? Pra te falar a verdade, Mineiro. É, mas tem muitas TVs boas, né? Que a TV de tubo ela tem essa nostalgia, né? De você ver o gráfico como ele era, né? Isso. A TV mais modernas, elas são muito boas. Eu usei muito tempo também a TV mais moderna. Inclusive, tem uma frase que eu gosto muito, que a gente não deve comparar o nosso capítulo 1 com o capítulo 10 ou 50 de ninguém, Com né? certeza. Então, se você está aí jogando numa TV de LED ou num emulador, Não importa, né? Só jogue não, videogame. É o que eu só sempre falo. jogue e seja feliz, né? Exatamente. É, e não fique comparando, né, MP? Eu Isso, acho que a isso. gente não deve ficar comparando o que a gente tem. Eu aprendi isso muito na minha infância, né? A minha única oportunidade era ir jogar na casa de um amigo, né? Eu não tinha um videogame, eu não ganhei um videogame de Natal, né? Então, mas eu sempre curti, né? Dentro das minhas possibilidades, dentro dos meus contatos. E a TV realmente de tubo, quem tiver a oportunidade de adquirir, é algo muito especial para quem curte o colecionar. Ajuda aí, NT, travei aqui. Do colecionismo. Isso aí. Exato, isso aí que você falou. Ô, Mineiro, quantas TVs você tá dessas de tubo aí? Eu vejo duas. No momento, eu vou até falar baixo aqui, no Aham. momento eu tenho duas mesmo para minha esposa não surtar. Mas eu vou parar por aqui mesmo. Essa que está aqui, eu tenho uma de 14 polegadas, uma Panasonic. Legal. Tenho ela há muitos anos, mais de 15 anos, comprei na época. E a outra eu adquiri aqui na minha cidade, foi um achado essa TV Sony Vega, Sony que Vegas. eu achei que no anúncios de Facebook, nem acreditei, falei, isso é golpe. Não, mas o Facebook, o Marketplace, eu sei que é difícil a gente confiar, né? Mas tem muita coisa legal, né? Tem muita coisa que aparece lá. Essa aqui também apareceu no Marketplace. Muito E, legal, é. né? A gente lá dá uma olhada, né? Pegar as referências do vendedor. Mas eu tenho que te perguntar, você tem um baixo pendurado aí, você vê que eu toco guitarra aqui também. Nessa parte do hiato que você falou, foi a época que você jogou, você parou de jogar, você começou a tocar? Exato, cara. É? Eu tive uma banda nos anos. Por cerca de mais de 10 anos eu tive uma banda, foi um hobby muito legal, né? Tá? Eu toco baixo, tenho até outros instrumentos por aqui.
Olha que E eu legal. acho que já dá para a gente montar uma banda, viu? Você, se você toca guitarra, eu baixo, Sega Games vai tocar a batera, Toca batera, né? né? Um abraço aí, Sega Games. É E vai verdade. faltar só o vocalista. Aliás, ficou muito legal a estante que ele fez lá dos videogames. Ficou muito bacana. Com certeza. O Sega Games é um dos caras que me inspirou a estar criando meu Instagram. Queria mandar um abração aqui para ele, o Sega Games e o Rambo. Foram uma das pessoas que me inspiraram a estar criando o Instagram. Eu não postava praticamente nada. E o Retro Games Brasil também, né, que era Retroli, ele atualizou também, foi uma fonte de inspiração para eu poder criar o meu Instagram sem pretensão nenhuma, mesmo para poder estar junto da comunidade e conhecer pessoas como você. Não, muito legal. O Sega tem a história dele aqui gravada também no podcast. Um dos podcasts mais legais. A gente conversou muito sobre videogame e ele conta muito da mãe dele, tudo mais, bem emocionante, muito legal. Verdade. Mineiro, para a gente terminar, qual é o seu jogo preferido? Qual é o seu console preferido? Jogo preferido, aí você me pegou, viu? Eu vou ser muito sincero, tá? Muito sincero mesmo. Apesar do meu nome lá ser Mineiro Retro Games, né, curto muito jogo retrô. Eu tive uma experiência fantástica com o jogo The Last of Us. Uma experiência sem preconceito de estar jogando um jogo de nova geração, mas um jogo que me marcou profundamente, sabe? Eu acho que mostra o poder do videogame e uma lição de moral fantástica. Quem tiver oportunidade pode jogar. E o console, sem pensar muito, com certeza o Mega Drive, viu? É tanto que eu tenho dois dele. É mesmo. Amo É, o Mega tô Drive. vendo um ali. E tem um lá em cima e tem um aqui embaixo. É. Não, o Last of Us realmente foi um dos jogos que me marcou. Também veio junto com o meu PlayStation 4 na época. E, nossa, que história, né? Para quem não joga videogame e tá ouvindo esse podcast, pensa num ambiente totalmente apocalíptico, com zumbis, e aí você tem um pai e uma filha tentando sobreviver. Pronto, é isso que eu posso falar para não dar spoiler. Apesar que depois que passou anos já não é mais spoiler, né? Mas. Verdade. E o 2 também é sensacional, mas aí conta mais a história dela, né? Sim. E o É, 2, sem dar muito spoiler, né? é. Como se diz, toda história tem dois lados, né? Então, é uma lição para a vida fantástica. E recomendo, quem não jogou, joga esse jogo. Exatamente, eu vou até jogar de novo, porque eu tenho uma vontade de novo de rever algumas cenas e agora com os remasters, né? Remasterizado, fica mais bonito ainda o jogo. Mineiro, quais são suas mídias sociais? É, tem só o Instagram mesmo, então vai o Instagram aí, gente. Quem quiser seguir, ver um pouquinho lá do que é a vida de um mineiro, um mineiro do interior de Minas e videogames, mineiro, underline, retrogames, com S, de sapo. É, Gostaria de te agradecer, viu, NT, pelo convite. Foi muito legal estar falando aqui com você. Não, muito legal, eu que agradeço. Curto muito o trabalho que você faz. Já escutei vários podcasts e sei que esse acervo que você faz é muito importante para incentivar mais pessoas a resgatarem o seu sonho de infância, aquele console que você sempre sonhou em ter e ainda não realizou, né? Ou para que mais pessoas venham conhecer pessoas de vários lugares, né? Que têm histórias semelhantes, que jogaram o mesmo jogo, mas em versões da vida diferente, né? E saber o poder que tem o videogame, né? No mesmo momento a gente estava curtindo tudo isso e a vida de cada um era tão diferente, mas por um momento se unia através do videogame, né? Muito obrigado mesmo, parabéns pelo seu trabalho. Sou fã de carteirinha do NT. Adoro quando você começa já falando, fala, NTzada. Parabéns, cara. Parabéns mesmo. Obrigado, Mineiro. E para quem não é gamer,
o videogame pra gente é como se fosse aquela música que você ouve e te transporta para aquele momento. O jogo é exatamente a mesma coisa. Ele te transporta para aquele momento da sua vida que você viveu pela primeira vez ou por algum momento aqueles jogos. Então, por isso que ele é tão importante pra gente. Quero muito fazer esse serviço à nossa comunidade, que é documentar a história dos colecionadores. Esse podcast surgiu disso. E aos poucos eu tenho feito isso. Claro que eu quero falar com todo mundo, espero que isso aconteça, mas contar a história de cada um e nós mesmos ouvirmos as nossas histórias, eu acho que faz com que a comunidade fique mais unida. Porque Com não certeza. tem concorrência, a gente só está brincando de colecionar e de jogar videogame. E não tem nenhum mal nisso. E é só isso que a gente quer e é totalmente inofensivo, mas muito importante ouvir a história dos outros. É assim que eu quero contar essas histórias. Exato. Parabéns mesmo, cara. E eu contando essa história aqui para você, nunca contei essa história para ninguém, disso tudo que eu já passei, de ser uma criança sem acesso ao videogame, de ter que depender do amiguinho chato para poder te convidar para jogar e esperar que ele venha querer jogar videogame. E as conquistas de ter o primeiro acesso ao videogame e como que eu voltei, né, para o colecionismo. É muito bacana e eu fiquei profundamente grato, né, por poder compartilhar com você essa história. Talvez ninguém ouça, né, mas eu tenho certeza que a sua audiência é enorme. Mas mesmo se Claro que ninguém, vai ouvir. ouvisse, eu já ficaria feliz em ter compartilhado com você essa história. Mas eu tenho certeza que vai ter muitos views, viu? Ah, vai ter Compartilha sim. aí, gente. Não, vai ter sim. E para quem não sabe, o Mineiro é um dos colecionadores mais legais que tem, super legal, ele interage bastante com todo mundo, super legal. Foi legal ver você na Copa Rambo também lá. Verdade. Foi muito legal ver vocês juntos lá. Então, eu que te agradeço. Obrigado pela oportunidade de conversar com você, Mineiro. Bom, NTzada, é isso aí. Falamos com o Mineiro Retro Games, esse cara super legal que oferece pão de queijo para a gente toda manhã. Agradeço novamente a participação. NTzada, dê seu like, muito importante para a gente chegar em outras pessoas que não conhecem o podcast. E como o Mineiro acha que ninguém vai ver, por favor, deem like e mostrem para ele como que essa comunidade aqui é forte. É isso aí, NTzada. Foi ótimo papo. Espero que vocês tenham gostado. E como eu sempre digo, joguem videogame.